O livro do Deuteronômio faz parte do grupo dos livros do Pentateuco, é o livro proposto pela CNBB para esse mês da Bíblia, o mês de setembro, né? E aí a gente primeiro, rapidamente vou retomar o que a gente já falou, né? Que o livro do Deuteronômio faz parte de um discurso de despedida de Moisés, é o finalzinho da travessia do deserto antes de entrar na Terra Prometida, quando Moisés foi avisado por Deus, olha, você não vai entrar na Terra Prometida. Ele falou, opa, peraí, eu tenho que escrever alguma coisa aqui, porque a turma que está comigo agora é uma turma nova. Depois de 40 anos do deserto, quem começou lá comigo, boa parte já morreu. E é uma turma, é uma juventude que está aí para tomar posse e levar à frente o projeto de Deus na Terra Prometida. Eu preciso deixar isso por escrito. E aí Moisés se preocupa exatamente em fazer esse segundo comentário à lei, né? Esses 3 grandes discursos conhecidos como livro do Deuteronômio. A preocupação principal desse livro qual é? Cuidar para que os novos tenham registro, possam sempre lembrar e recordar da ação de Deus ao longo da nossa história, desde a saída do Egito até esse momento aqui que nós chegamos aqui às portas para entrar na Terra Prometida. Os melhores comentaristas dividem os livros do Deuteronômio, dividem o livro, né, de acordo com os discursos de Moisés. A gente já falou isso, né? Então, de acordo com esse discurso, vamos descer um pouquinho, pode passar um pouquinho. De acordo com esse discurso de Moisés, então o livro é dividido assim, do capítulo 1 até o capítulo 4, 43, né, versículo 43, a gente tem o primeiro discurso de Moisés. Esse a gente já estudou, já teve a oportunidade de estudar. Nesse primeiro discurso de Moisés, Moisés faz questão de sentar a turma para contar a história toda. Desde 40 anos de história, Moisés vai retomando, contando tudo. E no finalzinho desse primeiro discurso, ele só amarra algumas coisas acerca do que Deus fez com eles em forma de aliança. Nós estamos agora estudando o segundo discurso, que é um discurso que ele não tem essa questão tão forte de recordar, contando toda a história, mas ele é mais conceitual. É assim, ó, Deus fez aliança conosco. O que ele falou na aliança dele conosco? Deus nos deu uma lei, os 10 mandamentos. O que ele falou conosco quando nos deu os 10 mandamentos? Então, a preocupação desse segundo discurso, que é enorme, né? Ele vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 28. Alguns estudiosos até dividem esse discurso em 2 partes. Por isso que alguns autores falam em 4 discursos de Moisés, porque dividem o segundo discurso em 2 partes. Vai até o 28, 68, né? Capítulo 28, versículo 68. E aí o terceiro discurso de Moisés, que não é propriamente um discurso de Moisés, porque ele se preocupa mais em relatar como foi o final daquela travessia e o como deve ser. O que vocês devem fazer na Terra Prometida? Uma espécie de conselho. Olha, vou deixar para vocês esses conselhos. Façam isso, 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 isso. É o terceiro discurso. E o finalzinho, do 31 a 34, provavelmente não foi Moisés que escreveu, porque ele tem detalhes acerca do sepultamento de Moisés, né? Ninguém pode escrever detalhes de como foi sua morte, seu sepultamento e tal. É atribuído aos discípulos, sobretudo Josué, né? Atribuído esse finalzinho aí do livro, do 31 até o 34. Numa divisão mais extensa, porém, com mais detalhes do texto, a gente pode fazer assim, ó. Do capítulo 1 até o 3, 22, Moisés recorda as lutas e vitórias no Êxodo, a parte histórica. No finalzinho dessa parte, então, vem a oração de Moisés e o convite de Moisés à obediência. Terminando então assim aquela primeira grande parte que a gente já estudou. Ali adiante, no capítulo 5, um pouco mais à frente, tem Moisés relembra os 10 mandamentos, então ele repete e comenta os 10 mandamentos, do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 20, até o versículo 28 e 68.
Depois do 29 e 30, até o 30 a 20, Moisés fala então da aliança, do novo pacto que Deus firmou com o povo, porque houve o episódio da infidelidade, né, dos bezerros de ouro. Depois, no 3, no 31 a 30, a gente tem lá a substituição do líder sendo efetivada, a despedida de Moisés no 32 a 34, né? E ali a gente fecha mais ou menos o livro assim do Deuteronômio. A gente já falou sobre isso então, né? A primeira parte nós já falamos. Depois a gente tem lá no 5, 1 a 22, o decálogo, os 10 mandamentos. No 5, 23 a 31, Moisés é apresentado como mediador da aliança. Depois, no 5, 32, são os temas que eu falei, né? Do 5, 32 até o 6, 25, o Senhor diz que o amor é a essência da lei, não é a lei pela lei, mas é o amor à aliança que é a essência da lei. No 6, 14 a 25, ele fala, é preciso observar, ser fiel a essa lei. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, se observardes os mandamentos. No capítulo 7, versículo de 1 a 6, ele trata do tema da santidade, né? Um povo separado. A palavra separado significa santo, né? O santo separado é um povo separado. Serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, porção da minha herança. Então esse tema é tratado no capítulo 7, versículos de 1 a 6. Depois no 7, 7 e 16, trata de por que Deus escolheu vocês, o menor, o mais frágil, a razão da escolha. No 7, de 17 a 26, mesmo vocês sendo os menores, né, o menor, o mais frágil, vocês venceram vários povos porque a força divina estava com vocês, é o que está aí no 17 a 26 do 7. No capítulo 8, retoma a provação do deserto, né? Um período em que eles tiveram sede e fome no deserto. No capítulo 8, 7 a 20, as tentações da terra prometida. No capítulo 9, 1 a 6, a certeza de que a vitória vem de Deus. No capítulo 9, mais à frente, Moisés retoma o episódio lá dos bezerros de ouro e a intercessão de Moisés. Mais à frente se fala do pecado de Massá e Meriba, que é a razão pela qual Moisés não entrou na terra prometida. No 9, 22 a 29 são narrados esses episódios. No capítulo 10, 1 a 11, a arca da aliança e a tribo de Levi, né, o sinal da aliança. No capítulo 10, iníciozinho do 10, de 2 a 22, Moisés fala do coração circunciso. Antes de circuncidar o corpo é preciso se marcar e circuncidar o coração. No 11, de 1 a 17, Moisés faz promessas e advertências. E ali no capítulo 11, 18 a 32, ele conclui essa primeira parte temática. Então é onde a gente vai ficar hoje por aqui. Para que isso fique bacana, é interessante que você possa ler em casa. Então, eu já separei direitinho, separei por temas. Então, que você possa ler e observar o tema que eu separei e como ele é tratado no texto. A gente não tem tempo de ler aqui todos os tantos capítulos. Mas o importante é que, observando esses temas que eu sinalizei, você possa dar uma lidinha lá e é exatamente sobre isso que está tratando. Bom é entender que nesse segundo discurso, na primeira parte que nós estamos vendo hoje, praticamente eu tenho ali temas ligados à aliança, à lei, à fidelidade, à infidelidade e o refazer da aliança. Esse é um caminho que está sempre se repetindo na história do povo de Deus no Antigo Testamento e que Moisés fez questão de retomar então nessa segunda parte, na primeira parte do segundo discurso de Moisés. Agora eu preciso que a gente dê uma lidinha em casa, depois tire dúvidas, pode me perguntar pelo celular, a gente ampliar e tirar algumas dúvidas, tá bom? Depois aí a gente na semana que vem vai dar sequência, a gente deve terminar na semana que vem, na outra semana a gente vai observar aquela leitura própria que a CNBB fez do texto.
Se todo mundo for acompanhando a leitura devagar, vai ficar bacana, porque quando a gente for olhar o livro sob a perspectiva, o olhar da CNBB, a gente já vai ter lido todo o livro do Deuteronômio. Isso vai nos ajudar muito. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão. Agradeço pela paciência de vocês, a procissão e o canto das ofertas.